A mãe alienígena estava solitária na colina, seus joelhos afundando na terra úmida. Suas mãos tremiam enquanto tocavam o pequeno monte de terra à sua frente. A sepultura era minúscula, não maior do que o corpo de uma criança. Seus olhos vastos e prateados como a lua escorriam lágrimas sem fim. Cada gota caía silenciosamente sobre a terra, absorvendo-se na sujeira como uma chuva suave. Com uma voz trêmula, ela sussurrou palavras em sua língua nativa, implorando aos espíritos que guiassem seu filho para o além. Ela implorou ao universo que a perdoasse por não ter conseguido proteger o que mais valorizava. Com os braços apertados em volta de si mesma, ela embalava uma criança invisível, como se tentasse proteger uma vida preciosa. O corpo dela tremia não apenas pelo frio cortante, mas também pelo peso de sua dor. Atrás dela, o campo de batalha permanecia em silêncio, reduzido a nada além de cinzas e pedras quebradas. A guerra a havia despojado de tudo o que ela mais amava: sua casa, seu marido, sua comunidade. E agora havia levado sua única filha. Com as mãos trêmulas, ela havia cavado a cova sozinha. Suas palmas estavam cruas, sangrando. Ela estava fraca demais para continuar, mas muito destroçada para parar. O universo da mãe alienígena havia se reduzido a um mero pedaço de terra sob seus pés, despojada de todo o seu passado, seu futuro e qualquer razão para continuar sua jornada. Ela pressionou a testa contra a terra e chorou incontrolavelmente. Sinto muito, minha pequena estrela, ela lamentou. Ela sussurrou. Sinto muito por não ter conseguido te salvar. Enquanto Tern estava ali, o ar ao seu redor se tornou denso e um som peculiar flutuou suavemente à distância. Não era o sussurro do vento ou os gritos de animais. Era algo completamente diferente. Algo inconfundivelmente humano. Mas ela escolheu ignorar. O peso de sua dor era avassalador. Ela desejava permanecer ali ao lado do túmulo, pronta para se entregar à vontade do universo. Seus pensamentos voltaram-se para os últimos momentos que compartilhou com sua filha. A garotinha estava tossindo, frágil, muito pequena, para enfrentar a doença que seguiu a guerra. Ela se lembrava de tê-la embalado nos restos do abrigo, sentindo seu pequeno peito subir e descer mais lentamente, a cada momento que passava, até que, finalmente, o silêncio os envolveu. Naquela noite, a mãe gritou, seus gritos ecoando na escuridão, até que sua voz se quebrou, mas ninguém veio ajudar e ninguém parecia se importar. Ela estava convencida de que sua filha havia partido deste mundo cruel. Então a deitou para descansar com mãos trêmulas e sem cerimônia formal. Apenas amor. O monte à sua frente era o único remanescente, um testemunho silencioso de seu doloroso fracasso. A mãe alienígena sentiu uma pressão no peito enquanto lutava para respirar. O mundo ao seu redor se tornou um borrão, suas lágrimas fluindo sem fim. De repente, um som estranho atravessou sua angústia. Desta vez estava mais perto. Botas batendo contra a terra, pesadas e firmes, sua cabeça se ergueu lentamente e seu coração disparou. Uma onda de medo a envolveu ao avistar uma figura emergindo da fumaça. Era alto, com ombros largos e envolto em poeira. Um humano. Ela congelou no lugar. Sua espécie e os humanos nunca haviam sido aliados. A guerra havia ensinado uma lição dura. Os humanos eram perigosos, brutais e não confiáveis. Seu luto rapidamente se transformou em um medo profundo. Ela pressionou a mão contra o monte de terra como se quisesse protegê-lo da própria ameaça que se aproximava. O homem se aproximou.
Seu rosto estava envolto em sombras. E cada um de seus passos era deliberado e cauteloso. Embora ele não carregasse nenhuma arma nas mãos, ela sentiu uma desconfiança profunda em relação a ele. Com uma voz que era ao mesmo tempo frágil e penetrante, ela sussurrou entre dentes cerrados: "Vá embora." O homem parou, hesitando a apenas alguns passos dela. Seus olhos permaneceram na sepultura antes de se voltarem para ela. Uma suavidade surgiu em sua expressão, mas ele permaneceu em silêncio, parado ali como uma estátua, tão imóvel quanto o vento sussurrante. Seu coração disparou em seu peito e por um breve momento ela considerou fugir. Mas para onde ela poderia ir? Ela contemplou a ideia de lutar, mas toda a sua força havia desaparecido. Ela se viu presa em um limbo paralisante, caught entre o medo e o desespero. Então o humano finalmente quebrou o silêncio. A voz dele era baixa, quase reconfortante. "Sinto muito", ele disse. As palavras eram simples, mas soavam estranhamente estrangeiras para seus ouvidos. Ninguém nunca havia se dirigido a ela dessa maneira antes. Ela estreitou os olhos, a desconfiança surgindo. Seria esse algum tipo de truque? Ele voltou seu olhar para o túmulo, sua mandíbula se contraindo como se estivesse lutando para conter sua própria angústia. "Este é seu filho?" Ele perguntou suavemente, sua voz mal acima de um sussurro. A mãe estremeceu, uma onda de raiva se misturando à sua tristeza. "Não é da sua conta", ela sibilou, suas unhas cravadas na terra abaixo dela. O homem acenou com a cabeça, uma vez um reconhecimento silencioso. Ele não discutiu nem se aproximou. Em vez disso, ele a observou com uma intensidade que ela nunca havia encontrado antes. Compaixão. O vento uivava ferozmente, levantando cinzas do campo de batalha para o céu. O cabelo da mãe chicoteava contra seu rosto marcado pelas lágrimas. Cada gota um testemunho de sua dor. Ela se sentia completamente exausta, seu corpo frágil e seu espírito despedaçado. Parecia que ela não conseguia suportar mais um momento dessa angústia. Mas então, algo chamou sua atenção. O homem segurava um pequeno pacote envolto delicadamente em um pano. Seus braços o abraçando com o máximo cuidado, como se fosse mais frágil do que vidro. Os olhos dela se arregalaram de surpresa e sua respiração ficou presa na garganta. Embora seu coração ainda carregasse o peso da dor, ele palpitou momentaneamente enquanto um sussurro de esperança começava a se agitar dentro dela. Ela desejava perguntar, mas o medo mantinha sua língua cativa. O que ele estava carregando? Por que ele tinha vindo aqui? O humano notou seu olhar se desviando em direção ao embrulho que ele segurava. Com um movimento suave, quase protetor, ele o ajustou. Mas ainda assim manteve seu conteúdo em segredo. Ainda não sua voz firme, mas enigmática, flutuou pelo vento. "Você não deveria chorar sobre este túmulo", ele disse, suavemente. "O que você sepultou aqui não é a morte." Os olhos da mãe alienígena tremeram e pela primeira vez suas lágrimas pararam de fluir. Seus lábios se abriram em descrença e seu peito subia e descia rapidamente. Uma tempestade de perguntas girava em sua mente. Ela o observou, presa em um delicado equilíbrio entre medo e esperança, sem saber se estava à beira de se quebrar ainda mais, ou seu mundo inteiro estava à beira de uma transformação irreversível. A mãe alienígena sentiu sua respiração falhar na garganta, seu corpo se tensionando, enquanto as palavras do humano reverberavam em sua mente. "O que você enterrou não foi a morte", ele dissera.
As palavras ecoavam incansavelmente em sua mente, transformando sua dor em uma teia confusa de confusão. Seus olhos prateados estavam fixos no embrulho que ele segurava em seus braços. O pano se moveu levemente, como se algo dentro dele tivesse despertado para a vida. O coração dela batia tão intensamente que ela temia que pudesse explodir. No entanto, seu medo e a desconfiança profunda em relação aos humanos mantinham sua voz cativa. O homem à sua frente permanecia calmo, com os ombros largos, relaxados e as mãos firmes. Não havia arma, nem armadura, nem indício de agressão em sua postura, mas um ar de mistério o cercava. Por que um humano se atreveria a se aproximar dela no túmulo? O que poderia compeli-lo a carregar algo tão meticulosamente embrulhado? Seus lábios tremiam e por fim um sussurro escapuliu de sua boca. O quê? O que você quer dizer? Sua voz soou como madeira seca. Pesada de tristeza. O humano deu um passo deliberado à frente, apenas perto o suficiente para que ela pudesse ter uma visão mais clara do embrulho que ele segurava. O pano estava gasto e esfarrapado, marcado pelas manchas de fumaça. No entanto, a maneira como ele o segurava, firme, cuidadoso e protetor, falava volumes sobre seu significado. Parecia ser um tesouro. Você acredita que seu filho está perdido? O homem falou, sua voz baixa. Mas cada palavra atingiu seu coração como um estrondo. Mas eu descobri alguém. Ele fez uma pausa, seus olhos buscando os dela, como se estivesse avaliando se ela estava pronta para encarar a verdade. O peito dela se apertou com um peso pesado. Dentro de sua mente, uma voz gritava, instando-a a não se atrever a ter esperança. A esperança era uma amante cruel. Ela destruía o que já estava quebrado. No entanto, bem no fundo de sua alma, um anseio desesperado avançava. Não, ela sussurrou, balançando a cabeça em desafio. Você está mentindo. Você quer algo de mim. Os humanos estão sempre ansiando por algo. O homem balançou a cabeça lentamente. Eu não quero nada, ele disse. Eu só quero que você veja. O pacote se mexeu mais uma vez, desta vez com um suave suspiro. As unhas da mãe alienígena pressionaram suas palmas, um sinal de sua crescente tensão. Seus olhos se arregalaram e sua garganta se apertou, enquanto um som despertava nas profundezas de sua memória. Era o suave som da respiração de sua filha, um eco assombroso de um tempo em que temia tê-la perdido. Seu corpo inclinou-se instintivamente em direção ao embrulho à sua frente, ansiando por estender a mão. No entanto, seus pés permaneceram, firmemente plantados, como se estivessem presos em uma batalha entre o desejo e o medo. Mostre-me, ela sussurrou. Ela sussurrou, sua voz tremendo de medo. Se isso for algum truque, eu te amaldiçoarei até meu último suspiro humano. Os olhos do homem se suavizaram com suas palavras. Então me amaldiçoa depois, ele respondeu simplesmente. Com uma lentidão deliberada, suas mãos começaram a descolar o pano sujo que ocultava a verdade. O coração da mãe congelou em um instante. Ela se viu incapaz de respirar, incapaz de se mover. E então, através do tecido, ela avistou uma pequena criança alienígena, delicada e pálida.
A pele da criança refletia os padrões intrincados da dela, um reflexo assombroso de sua linhagem compartilhada, brilhando suavemente como a luz das estrelas sob a terra. Seu pequeno peito subia e descia embora de forma fraca. No entanto, subiu. Caiu. A vida. A mãe ofegou um som que era uma mistura assombrosa de um soluço e um grito escapando de sua garganta. Suas mãos voaram até a boca e seus joelhos quase cederam sob ela. Não, não pode ser. Gritou, seus olhos prateados transbordando de lágrimas. O corpo dela tremia de emoção. Minha estrelinha, minha filha. O humano seria humano e... O humano se... Ajoelhou, abaixando-se até o nível dela. Com o máximo cuidado, ele estendeu a criança em direção a ela, como se estivesse apresentando o tesouro mais precioso de toda a galáxia. A criança soltou um leve gemido, um som tão delicado e frágil, mas indiscutivelmente real. A mãe se ajoelhou com o coração acelerado. Ela pairou as mãos sobre a criança, hesitante em fazer contato. O medo a dominou. O medo de que isso fosse apenas uma ilusão e que no momento em que ela se estendesse, o sonho desmoronaria ao seu redor. Ela se foi, a mãe sussurrou, sua voz tremendo de tristeza. Eu a enterrei, mas ainda a vi. Lá estava ela, fria e imóvel. O homem balançou a cabeça, sua expressão séria. Ela não se foi, ele insistiu. Seu corpo pode estar fraco demais para você sentir sua respiração. Mas ela permanece conosco. Mas lá estava ela, aninhada no solo, uma presença frágil esperando para ser descoberta. Eu respirei vida nela, oferecendo ar e calor, e ela respondeu, agarrando-se à essência da existência. O soluço da mãe ecoou pelo ar, um som profundo e ressonante que abalou seu próprio núcleo. Finalmente, ela envolveu sua filha em seus braços, puxando-a para perto de seu coração. Naquele abraço terno, ela podia sentir o leve, mas constante ritmo da respiração contra sua pele, um lembrete do precioso laço que compartilhavam. Ela irradia calor. A mãe chorou, dominada pela emoção. Ela é calorosa. Ela está viva, sussurrou seu coração, se enchendo de esperança. A criança se mexeu levemente, sua delicada mão segurando fracamente o tecido da mãe. A mulher alienígena pressionou seus lábios na testa da criança, cobrindo-a com beijos suaves, suas lágrimas se misturando à pele macia da menina. Perdoe-me, ela, sussurrou sua voz mal acima de um sussurro. Perdoe-me por deixar você ir. Perdoe-me, minha pequena estrela. O humano inclinou a cabeça em medo. Um gesto de respeito, escolhendo não interromper seu momento frágil. Ele simplesmente observou com a mandíbula cerrada e os próprios olhos pesados de emoções não ditas, com um peso não dito. Os minutos passaram preenchidos com o som de soluços silenciosos enquanto o vento carregava cinzas pelo ar e a criança respirava suavemente. A tristeza da mãe alienígena havia se transformado em uma alegria trêmula, mas a confusão ainda pairava em seu coração. De repente, seus olhos se fixaram no homem, afiados e alertas mais uma vez. Por quê? Ela exigiu, sua voz tremendo de emoção. Por que você a salvou? Os humanos destroem, eles matam, eles queimam. Por que você escolheria salvar minha filha?
Os lábios do homem se apertaram em uma linha fina e seu olhar se perdeu muito além dela, perdido em memórias que ele relutava em confrontar. Sua voz era suave ao responder. Naquele momento, a mãe congelou, sua raiva se dissipando em um silêncio pesado. Ela pode não ter conhecido a história dele, mas podia vê-la refletida em seus olhos. A mesma dor profunda que ela mesma carregava. O mesmo fogo da perda cintilava entre eles, lançando um silêncio pesado que envolvia o ar. Devagar o humano se levantou, limpando a poeira dos joelhos. Mantenha-a perto, ele insistiu, sua voz firme, mas cheia de emoção. Ela pode, emoção, ser frágil, mas é mais forte do que você imagina. Seu olhar se desviou para o monte de terra ao lado deles, um lembrete comovente de sua dor compartilhada. A morte não a havia levado. Ainda não. A mãe segurou seu filho perto de si, sua pegada se apertando à medida que uma onda de medo e gratidão a envolvia. Embora ainda nutrisse dúvidas sobre ele, suas palavras permaneciam em sua mente. No entanto, suas ações contavam uma história diferente. Uma que contradizia as histórias que ela havia ouvido sobre os humanos. Ela sussurrou sua voz, uma suave mistura de contemplação e conexão. Talvez o universo não apenas tire. Talvez ele também dê. O homem manteve seu olhar por um longo momento, absorvendo suas palavras. Então, sem pronunciar outra sílaba, ele desviou os olhos em direção ao horizonte. A fumaça continuava a subir dos restos carbonizados, e à espreita nas sombras estava a ameaça sempre presente. No entanto, pela primeira vez em inúmeras noites, um brilho de esperança surgiu. A mãe alienígena pressionou suavemente seus lábios na testa de seu filho, suas lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Mas essas lágrimas não eram mais apenas fruto da tristeza. Eram as lágrimas de um coração partido no caminho da cura. Lentamente, dolorosamente, mas de forma autêntica. Enquanto os humanos permaneciam em vigília, silenciosos e firmes, ela começou a entender que qualquer segredo que ele guardasse havia transformado irrevogavelmente seu mundo. A respiração da criança era mal audível, tão delicada que cada elevação e queda de seu peito parecia um frágil milagre. A mãe alienígena a segurava firmemente, tomada pelo medo de que, se soltasse seu abraço, sua preciosa estrelinha simplesmente desapareceria. Mais uma vez, seus olhos prateados permaneceram fixos no rosto da filha, contando cada respiração como se fosse uma oração sagrada, um ritmo que ela buscava sustentar. Perto dali, o homem estava sentado em silêncio, como as costas apoiadas em uma coluna de pedra em ruínas. Suas roupas estavam esfarrapadas, seus braços apresentavam arranhões e seu rosto refletia o cansaço de alguém que havia suportado uma provação intensa. No entanto, apesar do impacto que isso teve sobre ele, seus olhos permaneciam afiados e alertas, fixos na criança enquanto observava a suave elevação e queda de seu pequeno peito. Um alívio silenciou, tomando conta dele. O silêncio foi quebrado pela voz da mãe. Como? Como você fez isso? Ela perguntou, seu tom uma mistura de admiração e ceticismo. Eu a enterrei. Não senti vida. E ainda assim, aqui está ela respirando novamente. O olhar do homem se voltou para ela, um lampejo de algo indecifrável em seus olhos. Ele hesitou por um momento, como se estivesse considerando se ela finalmente acreditaria nele. Então ele falou: humanos, temos nossas próprias maneiras de enfrentar a morte. Às vezes não se trata apenas de força bruta,
mas sim do poder do conhecimento. Sua filha estava à beira de se afastar, mas ainda não estava perdida. Eu lhe fornecia ar quando ela lutava para respirar. Eu a envolvia em calor quando o frio ameaçava consumi-la. Eu instiguei seu coração a continuar batendo. Os olhos da mãe se arregalaram em descrença. Sua espécie nunca havia conhecido tais métodos. Para eles, a imobilidade significava o fim. Mas esse humano era diferente. Ele havia vislumbrado o que estava além do silêncio. Ele havia trazido a filha dela de volta do abismo. Você tocou seu coração. Ela sussurrou. O homem assentiu lentamente, afirmando suas palavras. Com minhas mãos, com meu fôlego, com minha vontade. Eu me recusei a deixá-la escapar. A voz dele suavizou, cheia de uma profunda compreensão. Eu sei o que significa perder um filho, ele disse, suas palavras carregadas de emoção. Se eu pudesse te proteger desse fardo, eu lutaria com cada gota do meu ser. O corpo da mulher alienígena tremia, preso em uma luta entre sua desconfiança instintiva em relação aos humanos e a verdade inegável que via refletida nos olhos dele. Seu filho estava vivo, uma verdade que a preenchia com um calor inegável. Ela sentiu os dedinhos minúsculos de sua filha se contorcerem e se enroscarem fracos contra seu peito. Um suave lembrete do milagre que segurava. A prova de suas palavras estava aninhada em seus braços. Mas a dúvida ainda pairava em sua voz, tremendo de desconfiança. Por que ela? Entre todos os que caíram. Por que minha filha? O olhar do homem caiu ao chão, sua mandíbula se contraindo com uma dor não dita. Porque uma vez eu cavei uma cova que era pequena demais, ele disse suavemente, suas mãos se apertando contra os joelhos. E ninguém veio salvar o meu. Um silêncio pesado os envolveu. A mãe voltou seu olhar para ele, realmente o vendo pela primeira vez. Já não percebia um soldado inimigo ou um destruidor humano. Em vez disso, reconheceu um homem moldado por uma profunda dor. Naquele momento, ela entendeu que a dor dele refletia a dela de maneiras que nunca havia imaginado. A perda dele o havia transformado, concedendo-lhe a força para ter sucesso onde antes ele havia vacilado. A garotinha se mexeu, um som suave escapando de seus lábios. A mãe ofegou, puxando-a instintivamente para mais perto, sussurrando seu nome repetidamente, como se cada repetição pudesse tecer um fio de esperança entre elas. As pálpebras de sua filha tremularam, revelando duas luzes tênues brilhando sob elas. Gradualmente, ela abriu os olhos, ainda confusa e desorientada. O choro da mãe se transformou em risadas quebradas e trêmulas, mas inegavelmente alegres. Você está aqui, ela sussurrou, tomada por um alívio. Ela se inclinou e sussurrou para a criança. Você está aqui, minha estrelinha. Os lábios da menina se abriram levemente e um som delicado escapou dela. Mamãe, sua voz era suave e frágil, como o tilintar de vidro quebrado, mas carregava um peso que era imensurável. Era o suficiente. Era tudo. A mãe chorava incontrolavelmente, cobrindo a testa da filha com beijos carinhosos. Eu pensei que tinha te perdido, ela soluçou. Eu pensei que as estrelas tinham te levado embora. Mas então, com um brilho de esperança, ela sussurrou. Você voltou. Você voltou. A criança piscou fracamente, seus olhos lentamente se desviando em direção à figura do humano sentado perto.
Ela observou com uma mistura de confusão inocente e curiosidade. Após um momento de hesitação, sua mãozinha começou a se erguer, estendendo-se desajeitadamente em sua direção. A mãe se tensionou, seus olhos fixos na pequena mão estendida em direção ao estranho. Naquele momento, seu coração travava uma batalha silenciosa entre o medo e a gratidão. O gesto da criança falava por si só. Em seu momento de vulnerabilidade, ela estendeu a mão para o homem que a havia trazido de volta à vida. A expressão em seu rosto suavizou, revelando um toque de compaixão. Ele não se aproximou. Em vez disso, simplesmente levantou a mão. Levemente, um reconhecimento silencioso de seu apelo. Descanse agora, pequena, ele sussurrou suavemente. O mundo precisa do seu fôlego. A mãe abraçou seu filho ainda mais forte, suas lágrimas encharcando a pele delicada. No entanto, bem no fundo de seu peito, uma nova sensação começou a despertar, um calor que ela não sentia desde antes da guerra. Esperança. O homem se inclinou levemente, sua voz baixa, mas resoluta. Ela precisa de alimento, calor e tempo. Seu corpo pode ser frágil, mas seu espírito é inabalável. Não permita que o desespero a domine mais uma vez. Lute por ela a cada momento que você tiver. É isso que ela precisa agora. A mulher alienígena olhou para ele, seus lábios tremendo de incerteza. E se eu não conseguir? Ela perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Os olhos do humano se fixaram nos dela, afiados e inabaláveis. Então eu vou, ele respondeu firmemente. O coração dela pulou numa batida. Por tanto tempo ela havia visto os humanos como nada mais do que monstros. No entanto, ali estava alguém que falava como se a sobrevivência de seu filho fosse sua própria responsabilidade. O medo dela persistia, mas uma semente de confiança começou a enraizar-se profundamente dentro dela. À medida que a noite se aprofundava, cinzas flutuavam ao redor deles, como delicados flocos de neve. O humano coletou fragmentos de madeira quebrada e acendeu uma pequena fogueira. Seu brilho quente lançava um tom dourado em seus rostos, misturando-se com as sombras. A mãe se acomodou perto, segurando sua filha firmemente em seus braços. O suave crepitar das chamas preenchia o silêncio, criando uma atmosfera reconfortante. O homem lançou um olhar fugaz para a mãe. Qual é o nome dela? Ele perguntou suavemente. A mulher hesitou por um momento. Então se inclinou e sussurrou. Leora. Significa luz das estrelas. O homem repetiu o nome gentilmente, quase como se estivesse saboreando. Leora. Sua voz tinha um tom de reverência, como se estivesse pronunciando uma palavra sagrada. O peito da criança subia e descia, com mais vigor agora, cada respiração um testemunho de sua força crescente. Sua mãozinha segurava firmemente o tecido da mãe, recusando-se a soltar. A mulher alienígena se inclinou, pressionando sua bochecha contra a cabeça da filha, sussurrando suavemente promessas que um dia acreditou estarem além de seu alcance, mesmo enquanto as sombras continuavam a pairar logo além das chamas tremeluzentes. E a ameaça não havia se dissipado completamente dentro daquele pequeno círculo de calor. A vida começava a florescer mais uma vez. A mãe olhou através do fogo para o humano.
E naquele momento seus olhares se encontraram em uma conexão silenciosa. Nenhuma palavra era necessária. A verdade era inegável. Sua filha prosperava por causa dele. Naquele momento, pela primeira vez, a mãe alienígena começou a questionar se a guerra entre suas raças era apenas uma barreira construída a partir de mentiras e sofrimento. Que talvez pudesse ser quebrado afinal. O brilho do fogo lançava uma luz tremeluzente pela noite, criando uma dança de sombras. A mãe alienígena estava sentada perto, segurando sua filha firmemente contra o peito. Ela havia acreditado uma vez que a pequena sepultura marcava o fim de sua jornada. No entanto, ali estava a criança, respirando quente, sussurrando sons suaves que faziam o coração da mãe estremecer de emoção. Ela passou os dedos pelos cabelos da menina, sua voz uma melodia quebrada de alívio. Leora, minha estrelinha. Você está aqui, você está segura. Ela sussurrou as palavras repetidamente como uma oração reconfortante. A criança se mexeu levemente, seus olhos se abrindo um pouco. Seus lábios minúsculos se moveram, lutando para formar uma única palavra: mamãe. Naquele momento, a mãe alienígena sentiu uma onda de emoção, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, enquanto pressionava seus lábios ternamente na testa da criança. As lágrimas escorriam pelas bochechas da menina, mas a pequena permanecia firme, com dedos delicados. Ela segurou o pano da mãe, determinada a não soltar. O túmulo sussurrara promessas de morte, mas naquele momento a vida se agarrava tenazmente a seus braços, desafiando as chamas que o cercavam. O homem sentou-se em silêncio, seu olhar fixo intensamente à frente. Sombras desenhavam linhas profundas em seu rosto e seus olhos, embora cansados, mantinham uma calma serena. Ele já havia testemunhado esse momento antes, em um tempo diferente, com outra criança, a sua própria. No entanto, aquela memória estava tingida de tristeza, não de alegria. Esta noite, a reunião que ele testemunhou era deles. A mãe levantou a cabeça, seus olhos brilhando como prata na luz tremulante do fogo. Ela olhou para o humano, sua voz tremendo de emoção. Ela me conhece. Ela se lembra de mim. Ela pressionou suavemente os lábios na cabeça da filha mais uma vez, murmurando docemente. Memórias de sua própria mãe inundaram sua mente. O homem acenou com a cabeça, como quem sabe sua voz mal acima de um sussurro. Claro que sim. Não há nada mais poderoso do que o amor de uma criança. Ele cutucou o fogo com um graveto, observando as chamas dançarem. Faíscas dançavam no céu noturno, brilhando como estrelas distantes. Seu olhar permaneceu ali. Como se estivesse relembrando uma memória de muito tempo atrás. A mãe se moveu levemente, seus braços embalando a menina com um ritmo suave. O peso do momento parecia ao mesmo tempo pesado e leve, um delicado equilíbrio de emoções. Sobrecarregada pelo medo de perdê-la mais uma vez, mas ao mesmo tempo elevada pelo milagre de tê-la de volta em minha vida, ela sussurrou suavemente. Eu pensei que tinha te perdido para sempre. Eu a havia enterrado, minhas próprias mãos selando seu destino, enquanto eu amaldiçoava as estrelas por tê-la tirado de mim. Sua voz tremia, mas ela continuava a respirar, embora eu permanecesse alheio à sua luta.
A culpa apertava seu peito enquanto ela puxava a filha para mais perto, uma tentativa desesperada de protegê-la do mundo. Eu a decepcionei. Ela sussurrou com amargura, impregnando suas palavras. Naquele momento, ela se sentiu como uma mãe despojada de seu propósito. Pois uma mãe que não pode proteger seu filho se sente completamente impotente. Os olhos do homem se ergueram cheios de intensidade. A voz dele assumiu um tom resoluto. Você não a decepcionou. Você lutou bravamente, suportou uma dor inimaginável e a sepultou porque acreditava que ela estava perdida para você. Você agiu como qualquer mãe dedicada agiria, mas ela ainda está viva e agora ela precisa da sua força mais do que nunca. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. A mulher alienígena ficou parada, seu coração perfurado por suas palavras. O fluxo de lágrimas começou a diminuir, dando lugar a uma nova força silenciosa. Ela baixou o olhar para seu filho, observando a frágil, mas inegável subida e descida da respiração no peitinho da criança. Com um leve aceno de cabeça, ela reconheceu a vida diante dela. A criança se mexeu mais uma vez, seus olhos, abrindo um pouco mais desta vez, revelando um brilho de luz dourada, cintilando suavemente em suas profundezas. Ela virou seu olhar para a mãe e então desviou sua atenção para o humano sentado do outro lado do fogo. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Por um breve momento, os olhos dela se fixaram nele, a curiosidade dançando em sua expressão. Seus lábios pequenos se moveram de forma desajeitada, enquanto ela sussurrava um som. Quem? A mãe ofegou assustada. Ela se virou para o homem, os olhos arregalados de preocupação. Ela falou de você. O peito do homem se apertou com suas palavras. Ele balançou a cabeça lentamente com um leve traço de tristeza em sua expressão. Ela não deveria desperdiçar suas forças comigo. O que realmente importa é que ela fale mesmo que seja. Um sorriso tênue surgiu em seus lábios. A voz dela é um presente precioso. A mãe abraçou sua filha mais forte, sentindo o calor de sua presença. Uma vez, sua voz estava em silêncio enquanto eu a colocava para descansar. Mas agora ela voltou, preenchendo o ar com vida. Mais uma vez, ela pressionou seus lábios suavemente na têmpora da criança mais uma vez. Suas lágrimas prateadas escorrendo por suas bochechas. O fogo crepitava suavemente, quebrando o pesado silêncio que os envolvia. Do lado de fora, o ar da noite estava cheio dos sons distantes de entulhos se movendo e de gritos fracos ecoando na escuridão. A guerra estava se aproximando. O perigo ainda pairava sobre a terra, lançando uma sombra que parecia interminável. No entanto, por um breve momento, a esperança havia penetrado na escuridão como um raio de luz rompendo através das cinzas. A mãe, com o coração pesado de incerteza, finalmente expressou a pergunta que consumia seus pensamentos. O que acontece agora? Ela perguntou com o olhar fixo no homem à sua frente. A desconfiança ainda pairava, embora tivesse começado a desaparecer. Por que você escolhe ficar conosco? Ele perguntou, seu olhar fixo no dela com uma intensidade inabalável. Você deu a ela a vida, mas por que arriscar a sua própria? Sua voz era firme, mas carregava o peso de uma verdade profunda. Ela não está segura. Você não está seguro. Aqueles que queimaram esta terra voltarão. Eles não mostrarão misericórdia pelas lágrimas de uma mãe ou pelo frágil respirar de uma criança. Se você se aventurar sozinho,
corre o risco de perdê-la novamente. Seu coração se contorceu em angústia enquanto o medo apertava seu peito. Ela se viu sem lar, sem aliados e desprovida de qualquer força restante. A única coisa a qual se agarrava era seu filho, um presente precioso, mas frágil, que parecia que poderia escorregar por entre seus dedos a qualquer momento. A voz dela caiu para um sussurro enquanto ela perguntava: "Então, para onde vamos?" O homem olhou para as chamas tremeluzentes, sua mandíbula se apertando com pensamentos não ditos. "Para um lugar onde ela pode se curar, onde você pode encontrar descanso. Não é longe, mas a jornada está repleta de perigos." Ele lançou um olhar para a filha dela, sua voz suave e reconfortante. "Eu prometo, não deixarei que ela caia novamente, não enquanto eu ainda respirar." A mãe alienígena o observava atentamente, seus sentimentos divididos entre a suspeita e uma verdade inegável. Sua filha estava viva por causa dele. A cada semana, os fracos olhos dourados da filha piscavam para o homem, refletindo uma surpreendente falta de medo. Apenas um reconhecimento silencioso passava entre eles. A mãe baixou os olhos, sua mão acariciando suavemente as costas pequenas da criança. A voz dela, embora suave e delicada, carregava uma força resoluta. "Então, eu a seguirei." O humano acenou com a cabeça, uma vez sua expressão desprovida de orgulho. Apenas um dever solene permanecia. Ele se reclinou, fechando os olhos por um momento, permitindo que o calor do fogo acalmasse sua pele cansada. Enquanto isso, a mãe alienígena pressionava suavemente sua bochecha contra a cabeça da filha, seu coração. Uma mistura tumultuada de medo, culpa e gratidão. À medida que os suaves suspiros de sua criança se transformavam em um ritmo constante, ela chegou a uma profunda realização. Uma que mal ousara acreditar. Isso não era um sonho. Era a realidade. Sua filha estava viva. Seus braços estavam cheios de calor e sua alma, antes vazia, agora transbordava de alegria. O túmulo sobre o qual ela havia chorado uma vez se transformou em algo muito mais profundo. Não era mais um símbolo de tristeza. Em vez disso, era um testemunho do que quase havia sido perdido e do que havia sido miraculosamente restaurado. Apesar dos inimigos à espreita nas sombras e do perigo que pressionava de todos os lados, naquele momento, mãe e filha estavam inteiras mais uma vez. Pela primeira vez desde que a guerra eclodiu, a mãe alienígena sentiu um lampejo de esperança para o amanhã. A noite havia se instalado em um silêncio sussurrante, mas seu coração pulsava com uma cacofonia de perguntas. Ela segurou sua filha firmemente contra o peito, buscando conforto na proximidade delas. Seus olhos prateados brilhavam com uma mistura de alívio e inquietação. O humano havia salvado seu filho. Sim, foi um milagre. Mas como isso aconteceu? Como sua filha podia respirar novamente depois de ter sido enterrada sob a terra? O fogo crepitava suavemente, enviando faíscas dançando para o céu escuro acima. Ela estava sentada em frente a ele, observando o cansaço gravado em seu rosto. Seus olhos envoltos em segredos não ditos insinuavam histórias ainda por serem reveladas. Ele não era um homem de muitas palavras, mas o silêncio entre eles apenas aprofundava a tempestade que se formava em seu peito. Por fim, a voz da mãe rompeu o silêncio da noite. "Diga-me a verdade", ela sussurrou com urgência. "Não a esconda de mim." Eu a enterrei, pensei.
lembrando-me da forma sem vida. Não senti respiração, nem calor, e ainda assim você insiste que ela estava viva. Como isso pode ser? O que você descobriu no solo? O homem levantou o olhar, seus olhos serenos, mas sobrecarregados por um peso invisível. Ele exalou lentamente, como se estivesse liberando o peso dentro de si, e começou a falar. Eu encontrei seu filho por acaso. Estava vasculhando as ruínas, procurando por sobreviventes. Enquanto meu povo se retirava, eu escolhi ficar para trás. Foi então que eu o ouvi pela primeira vez. A mãe franziu a testa e perguntou: "Oh, que você ouviu?" O homem se inclinou mais perto, sua voz mal acima de um sussurro. Era um som fraco, mais suave do que a brisa. A princípio eu o descartei como nada, mas então eu entendi. Era o som da terra se movendo, como se algo estivesse se agitando sob o solo. Cavei com minhas próprias mãos até que minhas unhas se quebraram. E então encontrei. A garganta da mãe se contraiu em descrença enquanto seus braços se apertavam protetivamente em torno de sua filha. Você quer dizer que ela estava viva, enterrada sob a terra? Ele acenou lentamente com a cabeça. Apenas um pouco. A respiração dela era tão superficial que até mesmo o seu povo poderia não detectá-la. Seu corpo estava frio, seu peito imóvel, mas ainda havia um lampejo de vida. Era pequeno e delicado, mas não estava extinto. Alguém confundiu com morta e a enterrou muito cedo. A mãe ofegou seu coração, se contorcendo de angústia. Fui eu. Ela sussurrou suavemente, sua voz tremendo de emoção. Eu a enterrei acreditando que a havia perdido para sempre. Eu a coloquei para descansar na terra, convencido de que não havia mais vida dentro dela. Enquanto fazia isso, suas lágrimas deslizavam quentes e tristes, caindo sobre a cabeça de sua filha. Naquele momento, senti que havia falhado com ela, mesmo na morte. Mas então, o humano ao meu lado balançou a cabeça com convicção. Não, ele disse firmemente. Você não a decepcionou. Você estava despedaçado, perdido em sua dor, faltando as ferramentas e o treinamento para navegar por essa turbulência. Você confundiu a tranquilidade ao seu redor com a certeza do fim. Era uma conclusão que qualquer um poderia ter chegado, mas a morte ainda não a havia reivindicado completamente. A mulher alienígena olhou para ele, seus olhos refletindo uma profunda confusão. Não totalmente. A voz do homem assumiu um tom firme, quase se assemelhando ao de um professor transmitindo sabedoria. Há momentos na vida em que a existência oscila em um fio frágil, quando o corpo pode parecer desvanecer, mas uma centelha de vida persiste. Os humanos se referem a isso como a beira da morte, um reino precário onde uma única respiração, seja a mais ou a menos, pode determinar tudo. Ela estava lá enterrada, viva, presa em um silêncio sufocante, mas lutava com cada gota do seu ser. Seu espírito se agarrava desesperadamente à vida. E é por isso que eu podia ouvir seus gritos fracos. A mãe estremeceu ao pensar nisso, seu coração doía de angústia. A filha dela estava presa sob a terra, ainda respirando suavemente, esperando e clamando em silêncio. Ela pressionou seus lábios suavemente na testa da menina, seus sussurros de desculpas se misturando com suas lágrimas. Perdoe-me, minha estrelinha. Perdoe-me por te deixar no escuro. A criança se mexeu levemente, seus dedinhos fracos se enroscando suavemente no braço da mãe,
como se oferecesse um conforto delicado em resposta à tristeza da mãe. O humano se inclinou mais perto, sua voz caindo para um sussurro. Eu dei vida a ela, pressionando firmemente em seu peito, até que seu coração começasse a encontrar seu ritmo mais uma vez. Com o calor das minhas próprias mãos, acendi um fogo dentro de seu corpo. Foi uma luta. Seu espírito ansiava por partir, mas eu me recusei a deixá-lo ir. Lutei pela vida dela como se fosse a minha. A mãe alienígena me olhou com olhos grandes e perplexos. Por quê? Ela perguntou, sua voz tremendo de incredulidade. Por que você lutaria tão ferozmente por uma criança que não é sua? Você poderia ter se afastado. Você poderia tê-la deixado para trás. A mandíbula do homem se contraiu e sombras cintilaram em seus olhos enquanto memórias surgiam dentro dele. Houve um tempo em que eu memórias. Afastei. Não por escolha, mas por falha. Pela primeira vez sua voz tremeu. Meu filho, eu não consegui salvá-la. Com minhas próprias mãos coloquei seu corpinho em descanso, e naquele momento de desespero, ninguém veio para trazê-la de volta. Eu prometi que se algum dia encontrasse outra vida à beira do abismo, não permitiria que as estrelas a reivindicassem. Não novamente. O coração da mãe doía com essa promessa. Pela primeira vez, ela viu não apenas um salvador, mas um homem marcado pela mesma tristeza que pesava fortemente em sua alma. A dor dele estava gravada em cada palavra que ele falava, e foi essa mesma dor que concedeu à sua filha uma segunda chance na vida. A voz dela se suavizou, tremendo de emoção. Minha filha respira hoje por causa da sua tristeza, ela disse. O homem assentiu lentamente, reconhecendo a verdade em suas palavras. E é por causa de sua força que ela se agarrou à vida mesmo, quando a morte ameaçava engoli-la por completo. Não subestime a força dela. Ela possui uma resiliência que supera a de ambos. A mãe olhou profundamente nos olhos de seu filho, reconhecendo uma verdade profunda. Ela sempre se referiu a ele carinhosamente como sua estrelinha. Mas naquele momento, ela realmente percebeu a luz cintilante dentro dele. Delicada, mas firme. Ela a beijou mais uma vez e sussurrou. Você é mais forte do que eu jamais percebi. As chamas tremeluziam mais baixas, mas dentro do círculo de seu brilho uma verdade profunda emergiu. O túmulo não havia sido um fim, mas sim uma prisão de silêncio da qual sua filha havia retornado. A mãe alienígena olhou para o humano mais uma vez, sua desconfiança inicial derretendo gradualmente. Talvez ela sussurrou a verdade. Sobre a morte não seja o que eu uma vez acreditei. Talvez a vida não seja tão facilmente tirada. Talvez a esperança possa persistir mesmo enterrada bem fundo sob a terra. Os olhos do homem se suavizaram enquanto ele falava, sua voz firme e resoluta. Sim, e enquanto ela respirar, você deve proteger essa esperança. Muitos tentarão arrancá-la mais uma vez. O ar da noite ficou mais frio, e as sombras se aproximaram da luz tremeluzente do fogo. No entanto, em meio à escuridão crescente, a mãe alienígena experimentou uma sensação que não sentia desde o início da guerra. Força. Seu filho estava vivo, seus braços estavam cheios de amor. E a própria pessoa que um dia fora sua inimiga havia restaurado seu mundo. A dura realidade da morte não trazia mais desespero. Em vez disso, servia como um lembrete tocante de que mesmo em momentos de silêncio a vida ainda pode sussurrar suavemente.
E às vezes esse sussurro é forte o suficiente para mudar tudo. O fogo cintilava suavemente, lançando um brilho suave sobre a paisagem desolada. A mãe alienígena se aninhava perto de seu calor, segurando sua filha com segurança em seus braços. A criança agora dormia pacificamente. Suas respirações suaves, mas constantes, com cada delicada subida e descida de seu peito, parecia que uma promessa estava sendo sussurrada na noite. Frágil, mas muito vivo, o humano sentava-se silenciosamente à sua frente. Seus olhos vagavam pela escuridão além das chamas tremeluzentes, sempre atentos, sempre vigilantes. A noite guardava seus perigos. A guerra havia lançado longas sombras, repletas de perigo. No entanto, dentro do delicado círculo de luz do fogo, algo extraordinário florescia. Confiança frágil, mas em crescimento. Os olhos prateados da mãe o examinavam atentamente. Ao longo de sua vida, ela havia sido condicionada a ver os humanos como adversários. Seres destrutivos e egoístas que apenas buscavam tirar. No entanto, em uma reviravolta surpreendente, este havia escolhido dar em vez de receber. Ele havia dado vida ao seu filho, restaurando sua esperança no processo. A voz dela, suave e hesitante, quebrou o silêncio. Você a salvou, mas escolheu ficar. Você poderia ter ido embora depois de devolvê-la a mim. Por que você permanece aqui? O homem a observou, sua expressão serena, mas carregada de cansaço. A ameaça ainda pairava grande. Se ela saísse sozinha com ele, não conseguiria passar a noite. Ela precisava de mais do que apenas sobrevivência. Precisava de proteção, alimento, abrigo e cura. E você, sim, você. O olhar dele repousou sobre sua figura cansada, um reconhecimento silencioso de sua luta. Você é fraca demais para suportar tudo isso sozinha. Os lábios da mãe tremeram ao ouvir suas palavras, uma verdade amarga que ela desprezava. Seu corpo era frágil, e sua mão carregava cicatrizes de cavar sepulturas e desenterrar ruínas. Ela havia suportado apenas através de sua dor e pura vontade, não por qualquer senso de força. Com um sussurro amargo, ela lamentou. Então eu sou apenas um fardo? O humano balançou a cabeça com convicção. Não, você é força dela. Seu fôlego está entrelaçado com o dela. Sem você, ela não teria nada pelo que lutar. No entanto, até mesmo os mais fortes entre nós precisam de apoio. As palavras dele ressoaram nela, não como a arma de um inimigo, mas como uma mão se estendendo através das sombras. Uma onda de emoção apertou seu peito. Ela baixou os olhos para sua filha, pressionando suavemente um beijo em sua testa. Ela é tudo o que eu tenho. Ela sussurrou, sua voz tremendo de medo. Se eu a perder novamente, não terei nada. A voz do homem suavizou, cheia de reassurância. Então você não a perderá, não enquanto eu respirar. A mãe olhou para cima de forma abrupta. Seu olhar penetrante enquanto buscava em seu rosto qualquer indício de engano. Tudo o que ela podia ver era uma determinação inabalável. Era estranho, quase perigoso, depositar sua confiança em um humano. No entanto, em seus olhos não havia engano, apenas uma profunda mistura de dor e determinação. Enquanto ela segurava seu filho em seus braços, o pequeno se mexia suavemente, enquanto dormia sussurrando um som suave. A mãe embalava seu filho delicadamente, cantando uma canção de ninar querida que havia sido passada de geração em geração.
Embora sua voz tremesse de emoção, a melodia suave acalmou o inquieto fidgeting da criança. O humano estava próximo. Sua expressão era indecifrável enquanto ouvia atentamente. Quando as últimas notas se dissiparam em silêncio, ele falou em um tom baixo. Aquela canção é realmente linda. A mãe piscou em espanto. É a canção das mães do meu clã, ela explicou. Nós a cantávamos para guiar suavemente nossos filhos em seus sonhos. Embora meu povo tenha desaparecido, a melodia perdura. Lágrimas se formaram em seus olhos. Eu acreditava que ninguém jamais ouviria isso novamente. O homem baixou os olhos, perdido em pensamentos. Mas agora alguém ouviu. Por um breve momento, um silêncio os envolveu. Não frio, mas quente e delicado, como a primeira luz da aurora rompendo a noite. A mãe se inclinou e sussurrou. Talvez as estrelas te trouxeram aqui. Talvez elas te escolheram para trazê-la de volta para mim. Os lábios do humano se curvaram levemente, insinuando um sorriso. Talvez as estrelas tenham um presente reservado para você. O fogo guiava enquanto a madeira estalava, enviando faíscas dançando na noite como vagalumes. A criança se mexeu mais uma. Veio sua mãozinha escorregando do tecido e tocando suavemente a bochecha da mãe. Aquele toque suave fez o coração da mulher transbordar de emoção. Inclinado para baixo, ela pressionou seus lábios na pequena mão e sussurrou suavemente. Eu não vou falhar com você novamente. O humano se inclinou para a frente, sua voz inabalável. Então não falhemos com ela juntos. Os olhos dela se arregalaram com suas palavras. Juntos, ela repetiu, e ele acenou com a cabeça em afirmação. Seu amor dá a ela uma razão para viver. Minhas mãos podem fornecer a força que ela precisa para se curar, mas não sozinhas. Ela pode não conseguir. No entanto, se ficarmos juntos, ela pode ter uma chance de lutar. A mãe alienígena olhou para ele intensamente, sua mente a 1000 por hora. Uma vez, a ideia de caminhar ao lado de um humano e confiar em um parecia completamente inimaginável. Mas agora, a vida de seu filho era uma prova inegável de que até mesmo as coisas mais impossíveis podiam acontecer. Ela exalou lentamente sua voz suave. Então, eu caminharei com você por ela. O homem acenou com a cabeça mais uma vez calmo e resoluto por ela. A conexão deles não era definida apenas pela amizade ou pela paz. Era mais profunda, enraizada na dor e na sobrevivência, forjada através das provações do fogo e da perda. Eles não eram aliados por escolha, mas sim pelo delicado sopro de uma criança que entrelaçou seus destinos. A mãe desviou o olhar para as chamas tremeluzentes do fogo. Se ela recuperar suas forças e sair vitoriosa desta guerra, ela esquecerá os túmulos e a tristeza que a assombram. Ela sempre se lembrará de como sua mãe e um estranho lutaram ferozmente por ela. Naquele momento, ela entendeu que a vida era algo realmente digno de ser valorizado. O olhar do estranho permaneceu sobre ela, e isso por si só já seria suficiente. Ele lhe falou suavemente enquanto o fogo tremulava e queimava mais baixo. A noite se arrastava, envolta em incerteza e perigo espreitando além do alcance da luz. No entanto, dentro daquele delicado círculo, 2 adversários haviam se transformado em algo completamente diferente.
Eles não eram mais definidos por tratados ou acordos falados, mas sim pelo frágil batimento cardíaco de uma criança que os conectava em um vínculo inesperado. A mãe alienígena encostou a bochecha no cabelo da filha, sua voz um sussurro suave que dançava com as chamas tremeluzentes. Que este laço seja forjado, disse ela, não por mim, não por você, mas por ela. O humano, embora silencioso, acenou com a cabeça em sinal de concordância mais uma vez. Seu olhar inabalável, seu corpo preparado para a ação, após anos de silêncio, ele finalmente havia descoberto uma razão para lutar mais uma vez. Desta vez não era pela criança que havia perdido para as estrelas, mas pela preciosa pequena, que agora respirava vida entre eles. O laço foi forjado, delicado mas inflexível, na respiração de uma criança que havia sido milagrosamente retirada da sepultura. O céu, antes envolto em escuridão, começou a se transformar à medida que uma linha delgada de luz pálida surgia no horizonte. Era o primeiro sinal do amanhecer rompendo, após uma longa e angustiante noite, repleta de dor e chamas. A mãe alienígena embalava seu filho, em seus braços saboreando o calor do pequeno corpo aninhado contra seu peito. Cada suave respiração de sua filha parecia um presente precioso. Promessa de esperança, uma segunda chance na vida. A apenas alguns passos de distância, os humanos observavam, seus olhos cheios de curiosidade e admiração. Sua silhueta se destacava nitidamente, contra a luz que surgia uma figura posicionada entre a noite e a aurora. Seus olhos buscavam o horizonte onde a aurora, tentáculos de fumaça, ainda dançavam no céu. Ele entendia que a guerra estava longe de acabar. O perigo espreitava como lobos nas sombras, sempre vigilante. No entanto, neste momento efêmero, ele se concedeu uma pequena pausa. A mãe e a criança haviam conseguido passar por mais uma noite. Os olhos prateados da mãe permaneciam fixos em seu pequeno, revelando o peso da falta de sono. O medo se agarrava de sono firmemente ao seu coração, mas ao lado dele, a gratidão se mantinha firme, uma presença reconfortante. Ela se inclinou mais perto e sussurrou suavemente para sua filha. Sua voz, uma mistura suave de amor e alívio. As estrelas te trouxeram de volta para mim, minha pequena, e um estranho cuidou de você durante toda a noite. A criança se mexeu suavemente, seus olhos dourados se abrindo lentamente. Ela primeiro olhou para sua mãe. Depois virou seu olhar para a figura desconhecida ao seu lado. Um leve sorriso surgiu em seus lábios, pequeno mas genuíno, com um movimento delicado. Instável, sua frágil mão se estendeu em direção a ele. A cena fez o coração de sua mãe apertar-se de emoção. Desta vez, ela não retirou a mão. O homem se agachou lentamente, tomando cuidado para não assustar a criança. Ele estendeu a mão, parando bem antes de tocá-la, permitindo que seus dedos delicados pairassem perto dos dele. Você é forte, ele disse suavemente. Mais forte do que a maioria que caminha sobre esta terra. Sua voz não continha nenhum traço de pena, apenas um profundo respeito. Os olhos da mãe brilhavam com lágrimas não derramadas mais uma vez. Sua voz tremia de emoção. Ela não deveria nem estar aqui, mas apesar de tudo ela usava um sorriso. Inclinado-se, ela deu um beijo suave no topo da cabeça da filha. Ela é meu amanhã, ela sussurrou. O homem... Ela sussurrou.
O homem acenou com a cabeça em compreensão. Então devemos construir esse amanhã juntos para ela. A mãe hesitou, seus lábios tremendo enquanto ela respirava fundo. Por tanto tempo ela havia existido em um mundo onde o amanhã não prometia nada além de dor no coração. Mas agora, segurando sua filha e vendo seus olhos se abrirem mais uma vez, ela encontrou a coragem de ter esperança. Amanhã? Ela sussurrou, saboreando a palavra como se fosse algo completamente novo. Sim, ela realmente merece isso. A humana se levantou e olhou em direção ao horizonte, onde a luz havia se intensificado, banindo as sombras que pairavam entre as ruínas. Há um lugar não muito longe daqui, ele disse. Um refúgio onde os sobreviventes se reúnem. A jornada para alcançá-lo está repleta de perigos, mas, uma vez dentro, a segurança aguarda. Aqui, ela pode se curar e você pode encontrar um momento de descanso. O coração da mãe estava pesado de medo, mas também transbordava de esperança. E quanto a você? Ela perguntou suavemente. Você vai caminhar conosco? Ele perguntou, olhando para trás para ela. Sua mandíbula estava tensa, mas seu olhar permanecia firme. Eu caminharei com você até que você esteja segura. Essa é a minha promessa. Naquele momento, o peito dela se encheu com um sentimento que ela não experimentava há anos. Confiança delicada, mas em flor. Ela sentiu lentamente. Então nós iremos seguir. Com isso, eles embarcaram em sua jornada ao amanhecer. A mãe segurou sua filha com força, envolvendo-a em calor e proteção. O humano, caminhando logo à frente, permanecia vigilante, constantemente examinando as ruínas em busca de qualquer sinal de perigo. A terra carregava as profundas cicatrizes da guerra, com edifícios em ruínas servindo como testemunhas silenciosas e fumaça subindo de incêndios distantes. No entanto, a cada momento que passava o sol, subia mais alto no céu, banhando gradualmente o mundo com sua luz quente, mais uma vez. Aninhada contra o peito da mãe, a criança se mexeu, murmurando sons suaves, que quebravam o pesado silêncio. Sua voz delicada ressoava com vida, não com silêncio. A mãe cantava suavemente, entrelaçando a canção de ninar de seu povo no ar. Sua voz se transformou de mero lamento em mero lamento, uma melodia de esperança nutridora. O humano ouvia atentamente, sua expressão era indecifrável, mas seu passo permanecia constante. Era como se a canção o infundisse de força também. Horas se passaram e horas. Seus corpos doíam de fadiga, mas a promessa de segurança os incentivava a seguir em frente. De repente, a mãe tropeçou, seus joelhos cedendo sob ela. Em um instante, o humano estava ali, estabilizando-a, com um apoio inabalável. Não caia, ele insistiu. Ela precisa de você em pé. A mulher encontrou seu olhar. Seus olhos prateados, brilhando com uma mistura de gratidão e tristeza. E se eu não conseguir? Ela perguntou, sua voz tremendo. A mão dele pairou por um momento, uma promessa silenciosa, antes de finalmente soltar. Então, eu carregarei vocês dois. Ele respondeu. Determinação gravada em suas feições. O coração dela se encheu de emoção, enquanto ela baixava o olhar para seu filho, sussurrando suavemente. Você ouve isso, estrelinha? Não estamos sozinhos. À medida que o sol subia mais alto no céu, eles finalmente chegaram à beira de um vale. Abaixo deles, um grupo de abrigos apareceu com fios de fumaça subindo das fogueiras. Figuras se moviam por ali, sobreviventes resilientes e esperançosos, a personificação da humanidade. Ali era onde ela poderia encontrar cura.
A mãe olhou intensamente com lágrimas se formando em seus olhos mais uma vez. Um lugar para chamar de lar. Ela sussurrou suavemente. Uma chance para o amanhã. No entanto, uma onda de medo a envolveu, apertando seu peito. E se eles me virem e me rejeitarem? E se eles a virem e se voltarem contra nós? Eu não sou humano. A expressão do homem se tornou severa, sua voz impregnada de uma determinação inabalável. Então, eles me verão ao seu lado e entenderão que você está sob minha proteção. Ninguém vai tocar em você enquanto eu respirar. Os lábios da mãe tremiam enquanto ela observava sua filha se mover. A pequena mão da menina segurava firmemente o pano da mãe, buscando conforto. Devagar, seus olhos dourados se abriram e ela olhou para o homem à sua frente. Em um sussurro quase inaudível, ela pronunciou uma única palavra: seguro. A palavra foi dita pequena, mas poderosa, reverberando pelo ar como um trovão, deixando tanto a mãe quanto o homem abalados. A mãe alienígena chorava abertamente, seus lábios pressionando suavemente a cabeça de sua filha. Sim, minha pequena estrela. Ela sussurrou, sua voz cheia de ternura. Você está segura. Amanhã virá para você. O homem estava em pé ereto, seu olhar fixo no assentamento à distância. Sombras de seu passado pairavam sobre ele, um lembrete assombroso do túmulo de seu próprio filho, eternamente gravado em sua alma. No entanto, neste momento, ele encontrou consolo na promessa que havia cumprido. Ele havia salvado uma criança. Ele havia restaurado o amanhã para alguém que o havia perdido. Enquanto desciam juntos para o vale, mãe, filho e homem, as ruínas atrás deles fumegavam silenciosamente. No entanto, à frente, a luz se tornava cada vez mais brilhante. A sepultura havia sido preenchida uma vez com tristeza, mas o sopro da vida a transformou em esperança. O laço forjado na dor agora se tornaram um caminho para o futuro. E amanhã, embora incerto e frágil, era indiscutivelmente deles.